Galera, segura essa porque o clima no Corinthians está pegando fogo. E não é dentro de campo não, é nos bastidores. Todo mundo sabe que a política do clube anda fervendo nos últimos meses, mas dessa vez surgiu um personagem que promete agitar ainda mais o cenário. Um novo candidato apareceu dizendo ter um projeto ousado e um investimento gigante preparado, e o papo é sério, não é conversa de botequim. O cara garante que tem na manga nada menos do que US$ 1 bilhão vindos de investidores internacionais prontos para injetar no clube. E aí já viu, né? A promessa é resolver as pendências financeiras, pagar as dívidas que estão travando o timão, derrubar o transfer ban que impede contratações e até, pasmem, quitar de vez a Neoquímica Arena, que há mais de 10 anos é um peso gigantesco nos cofres do Corinthians. É aquele papo de salvador da pátria que mexe direto com a cabeça do torcedor, mas que deixa no ar a grande dúvida: será que dá para acreditar nessa história? O nome dele é André Castro. Muita gente dentro do universo corintiano já tinha ouvido sussurros sobre a candidatura dele, mas agora o movimento é oficial. Ele se lançou de vez nessa eleição indireta que vai definir quem vai assumir a presidência do clube até o fim de 2026. O mandato é tampão, porque todo mundo já sabe da confusão que derrubou Augusto Melo do cargo, que acabou sendo afastado e depois sofreu impeachment no Conselho Deliberativo. Então, o Corinthians vive hoje esse momento esquisito, um presidente interino, Osmar Stabile, que pode até seguir no cargo se for eleito pelos conselheiros, e agora a entrada de nomes novos como o próprio André Castro tentando ocupar esse espaço. E olha só, essa eleição não vai ser pelo voto do torcedor, pelo menos não agora. Quem decide são os conselheiros, em votação marcada para o dia 25. Ou seja, não adianta o torcedor pensar em ir às urnas nesse momento. Mas mesmo assim, a estratégia do André Castro parece ser justamente mexer com o sentimento da fiel. Ele sabe que uma promessa desse tamanho, um aporte de bilhões de reais, tem impacto não só nos conselheiros, mas também na arquibancada, que pressiona, que fala, que cobra, e isso sempre acaba refletindo dentro do clube. Agora, vamos falar um pouco de quem é esse cara. André Castro tem 46 anos e carrega nas costas mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro. Ele trabalhou em bancos, corretoras, sempre lidando com investimentos e gestão de recursos. Não é alguém que caiu de paraquedas no assunto de dinheiro, pelo contrário, é justamente esse o cartão de visitas dele. Ele promete que, se eleito, vai largar o trabalho atual numa corretora e vai se dedicar 100% ao Corinthians. A ideia central é trazer investidores de peso, parceiros que possam estancar a sangria que hoje consome o clube, e transformar essa crise em um plano de recuperação a longo prazo. A grande jogada que ele já anunciou é a revelação de um banco internacional que seria o principal investidor do projeto. Esse anúncio, segundo ele, deve acontecer já nesta semana em uma coletiva. Além desse banco, ele afirma ter conversas avançadas com empresas de mobilidade, hospitais e até instituições de ensino que topam associar suas marcas ao Corinthians. Em troca, claro, exposição. Estamos falando de naming rights, patrocínios na camisa, licenciamentos e até vantagens que poderiam ser oferecidas ao torcedor. A lógica é simples. As empresas exploram a força absurda que é a marca Corinthians, e o clube ganha um fôlego financeiro que hoje parece impossível. Muita gente questionou se isso não seria o caminho natural para transformar o Corinthians em SAF, já que estamos falando de aportes gigantescos. Mas André Castro rejeita essa ideia. Ele insiste que a marca Corinthians é tão forte, mas tão forte, que é capaz de atrair investimentos sem que seja necessário vender o controle do futebol. Segundo ele, o acordo já evoluiu de um valor inicial de US$ 1 bilhão para chegar a US$ 1 bilhão. Isso dá cerca de 5 bilhões e meio de reais. Um montante que, se for real, não só resolve as dívidas de curto prazo como praticamente limpa o passivo do estádio, que há anos sufoca o clube. Agora, antes que a galera se empolgue demais, é importante entender como isso funcionaria. Esse dinheiro não entraria de uma vez. Seria um aporte escalonado, dividido em etapas. A primeira urgência, claro, é resolver o transfer ban. Hoje o Corinthians está impedido de registrar novos atletas por causa de dívidas envolvendo negociações como a do zagueiro Félix Torres. Só esse problema já custa R$ 33 milhões.
Além disso, existem pendências ligadas a jogadores como Matias Rojas e Rodrigo Garro, que somam algo próximo de 100 milhões. Segundo André Castro, esse seria o primeiro movimento, resolver essas broncas imediatas, liberar o clube das amarras da FIFA e abrir espaço para voltar ao mercado. E é aí que vem a parte mais polêmica. Ele diz que pretende contratar ainda nesta janela, que fecha no começo de setembro. Ou seja, se for eleito no dia 25, teria apenas uma semana para resolver os débitos, derrubar o transfer ban e ainda ir atrás de reforços de peso. É quase uma missão impossível. O próprio cenário mostra como seria difícil. Muitos jogadores já estão com destinos definidos, e o Corinthians precisaria ser extremamente ágil para negociar nesse curto espaço de tempo. Castro aposta que, com dinheiro em caixa, dá para virar o jogo. A ideia é chegar para o departamento de futebol, liderado por Fabinho Soldado, e liberar orçamento imediato para trazer peças importantes. Só que, convenhamos, não é tão simples assim. Futebol não é só cheque na mesa, tem negociação, vontade do atleta, contratos em andamento, e tudo isso em menos de 7 dias é um desafio enorme. Mesmo assim, ele garante que tem condições de cumprir essa promessa. A questão é que, depois dessa fase emergencial, viria a parte estrutural do projeto. Estamos falando de renegociar os naming rights da arena, possivelmente até rescindir com a Neoquímica, o que implicaria em multa, para então acertar um novo contrato que permita quitar o estádio em até 15 anos. E não é só isso. O projeto fala também em modernizar o CT Joaquim Grava, investir na base, reestruturar o clube como um todo. É quase um plano de refundação. O discurso dele é sedutor. No papel, parece perfeito. Mas a pergunta que todo corintiano deve estar se fazendo é: será que isso tudo sai do papel? Porque quem acompanha sabe que, no Corinthians, muitas vezes a política interna atrapalha mais do que ajuda. Um candidato com um projeto ousado pode até chegar cheio de boas intenções, mas se não tiver apoio lá dentro, pode ser engolido pelos interesses pessoais de quem não pensa no clube, mas apenas em vaidade e poder. Vale lembrar também de onde vem o André Castro. Ele não é exatamente um nome completamente novo no cenário político alvinegro. Ele já fez parte da chapa preto no branco, ligada ao grupo Renovação e Transparência, e chegou a atuar como assessor das categorias de base na época de Duílio Monteiro Alves. Depois, ele apoiou André Negão contra Augusto Melo na última eleição. Ou seja, ele tem histórico de oposição. No entanto, em janeiro deste ano ele rompeu com esse grupo, dizendo buscar uma terceira via, algo diferente que não fosse nem Renovação e Transparência nem Augusto Melo. O discurso dele agora é de independência, de apresentar algo novo. Ele é sócio do clube desde 1996, ou seja, já são quase 30 anos de vínculo. A experiência dele dentro do Corinthians sempre foi muito mais nos bastidores do que no campo de decisões principais, mas agora ele tenta dar um passo enorme, que é assumir a presidência com um plano que promete resolver as maiores dores do clube. Enquanto isso, o torcedor vive a realidade do presente. O Corinthians tem compromissos financeiros pesados batendo a porta. Só com Memphis Depay, por exemplo, o clube precisa pagar 11 milhões de reais em premiações já nesta semana, além do salário e das luvas que foram divididas em parcelas. É um pacote de dezenas de milhões que pressiona a diretoria. E se não pagar, o risco é de perder um dos principais jogadores do elenco. E ainda tem o caso de Rodrigo Garro, que andou reclamando em entrevistas sobre a política do clube. O problema é que essas falas incomodaram gente de dentro. Teve gente na diretoria e até no elenco que não gostou de ouvir críticas públicas, ainda mais porque elas só aparecem depois de derrotas. Garro passou um longo período fora, tratando de uma lesão crônica do jeito que ele mesmo pediu, e voltou direto na final do Campeonato Paulista. Desde então, não vem rendendo bem e ainda deixou no ar esse incômodo. Isso não caiu bem, porque reforça a sensação de que os problemas políticos viraram desculpa para a bola que não está rolando bem. No meio desse caldeirão de problemas financeiros, crise política e cobranças internas, surge o nome de André Castro tentando se vender como solução. Ele promete, fala em bilhões, garante que tem investidores fortes ao lado, mas o desafio de transformar tudo isso em realidade é gigantesco.
O Corinthians precisa mais do que palavras, precisa de ações concretas, e o tempo, nesse caso, é cruel. A janela fecha logo ali, as contas batem à porta, e o torcedor, como sempre, espera respostas rápidas. Se a primeira parte dessa história já parece coisa de filme, a segunda parte mostra o quanto o Corinthians está num daqueles momentos decisivos em que tudo pode mudar para cima ou para baixo. Porque o projeto de André Castro pode até soar como um sopro de esperança, mas o que está em jogo é muito mais do que promessas. A situação real do clube é grave, e cada movimento feito dentro do Parque São Jorge hoje pode definir não apenas o futuro imediato do futebol, mas o rumo de uma instituição gigantesca que carrega milhões de apaixonados. Vamos ser sinceros, falar em US$ 1 bilhão impressiona qualquer um. É dinheiro suficiente para quitar dívidas, reforçar o time, dar estabilidade e ainda projetar o Corinthians para competir de igual para igual com os maiores clubes do continente. Mas existe uma distância enorme entre o discurso e a prática. O aporte seria escalonado, dividido em fases, e cada etapa dependeria de aprovações internas, de compliance, do jurídico e de uma série de barreiras burocráticas que não se derrubam da noite para o dia. E mais do que isso, depende da vontade política de conselheiros que nem sempre estão preocupados apenas com o que é melhor para o clube. Quem conhece o ambiente corintiano sabe muito bem que as vaidades e os jogos de poder costumam falar mais alto. E aí entra a pergunta que não quer calar: será que um cara como André Castro, que vem com um discurso de gestão moderna, com investidores internacionais e soluções ousadas, vai ter espaço num ambiente que muitas vezes prefere manter tudo do mesmo jeito, mesmo que isso custe a saúde financeira e esportiva do time? Porque não adianta ter projeto se não tiver apoio. Ele pode até trazer um banco estrangeiro de peso, pode anunciar parcerias com empresas renomadas, mas se dentro do clube existir resistência política, nada anda. E é justamente esse choque entre novidade e tradição que pode definir a eleição indireta da próxima segunda-feira. Enquanto isso, dentro de campo, o Corinthians segue com seus próprios dilemas. A pressão em cima de Dorival Júnior existe, mas a diretoria preferiu dar respaldo ao treinador mesmo após derrotas dolorosas. A lógica é clara: demitir o técnico agora só traria mais problemas, já que qualquer substituto exigiria multa rescisória e novos custos que o clube não pode bancar. Então, mesmo com a bronca da torcida em alguns jogos, Dorival segue firme, tentando ajeitar um elenco que vive de altos e baixos. No meio dessa turbulência, ainda tem o clima pesado envolvendo Rodrigo Garro. O meia, que deveria ser um dos protagonistas do time, voltou de lesão reclamando de dores e também da política do clube. Só que o tom das entrevistas incomodou, porque pareceu mais uma desculpa do que uma análise real. Companheiros de elenco e até gente da diretoria não gostaram do jeito que ele expôs os problemas, ainda mais porque, segundo muitos, as reclamações só aparecem nas derrotas. Quando o time vence, ninguém fala de política, mas quando perde, a culpa recai sempre nos bastidores. Esse comportamento começou a desgastar a imagem do jogador dentro do vestiário, e muita gente já enxerga nele um atleta que pode até buscar uma saída no futuro próximo. E não é só ele. Memphis Depay, que chegou cercado de expectativas, virou um caso delicado. O contrato do holandês é pesado, com metas por gols, assistências e presença em campo que geram prêmios milionários. Ele bateu praticamente todas as cláusulas, e só em premiações, o Corinthians deve mais de 11 milhões de reais já nesta semana. Além disso, tem salários, direitos de imagem e as luvas que foram parceladas com a ajuda de patrocinadora. É um pacote enorme que pressiona as finanças do clube. Se não pagar, o risco de perder um dos jogadores mais importantes é real. É nesse ponto que o discurso de André Castro toca fundo no coração do torcedor. Ele fala justamente em resolver essas pendências de imediato para que jogadores desse nível não deixem o time por causa de problemas financeiros. Agora, vamos imaginar o cenário caso ele consiga vencer a eleição. O primeiro desafio é derrubar o transfer ban e garantir que o clube possa registrar reforços. Isso significaria colocar na mesa algo em torno de 130 milhões de reais logo de cara, somando as pendências de Félix Torres, Matias Rojas e Rodrigo Garro. É um passo gigantesco, mas que ele garante já estar assegurado com o primeiro aporte. Feito isso, viria a missão maluca de correr atrás de contratações em menos de uma semana de janela aberta.
Quem acompanha o mercado sabe que, nessa altura do campeonato, os grandes negócios já foram feitos. Então, restaria ao Corinthians tentar tirar jogadores de situações já encaminhadas, o que exigiria um poder de convencimento enorme e, claro, muito dinheiro. É quase como chegar atrasado numa festa e tentar ser o centro das atenções. Possível é, mas difícil demais. E se a gente olhar além da janela, o projeto é ainda mais ambicioso. Ele fala em mudar o contrato de naming rights da Arena, renegociar termos, até rescindir com a Neoquímica para assinar um novo acordo que permita pagar o estádio em até 15 anos. A multa por essa rescisão seria pesada, mas ele garante que o novo contrato teria números suficientes para bancar tanto a multa quanto o pagamento do estádio. Além disso, o plano envolve reformar o CT Joaquim Grava, modernizar o centro de treinamento da base e estruturar o clube para que ele se torne sustentável financeiramente. É quase como prometer um Corinthians novo, repaginado e livre dos fantasmas que atormentam um time há mais de uma década. Mas, de novo, a pergunta persiste: será que isso é viável no ambiente político do Corinthians? Porque, se depender apenas da ideia, o projeto é de tirar o chapéu. Só que o histórico do clube mostra que não é fácil colocar planos em prática. Muitas vezes quem aparece com proposta de renovação acaba sendo engolido pela velha guarda, por quem não quer abrir mão de espaço. E o torcedor, que já viu esse filme algumas vezes, tem todo o direito de ficar com um pé atrás. E tem mais um ponto importante. André Castro não chega como um desconhecido total. Ele tem passagem pelo Grupo Renovação e Transparência, que foi responsável por gestões muito criticadas do ponto de vista financeiro. É verdade que ele não era peça central nesse processo, atuava mais próximo da base, mas o fato de já ter estado nesse círculo político faz muita gente olhar com desconfiança. Ele tenta se vender como terceira via, como alguém que rompeu com o passado para apresentar algo novo. Só que convencer os conselheiros disso é uma tarefa que exige não só discurso, mas também articulação política, algo que nem sempre anda junto com as melhores ideias. E enquanto toda essa novela política acontece, o torcedor sente no bolso e no coração a realidade do dia a dia. O Corinthians não é apenas um clube, é uma paixão que envolve milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Cada derrota, cada crise, cada notícia sobre dívida bate forte na fiel, que nunca abandona, mas que também exige respostas. É por isso que um discurso como o de André Castro encontra tanto espaço. Ele fala diretamente no ponto que mais preocupa: as dívidas, os problemas financeiros, a impossibilidade de competir em alto nível por falta de recursos. Ele promete resolver tudo isso com dinheiro novo, com investimento forte, com parcerias globais. O torcedor escuta e se enche de esperança, mas ao mesmo tempo lembra das promessas que já foram feitas antes e que nunca saíram do papel. A verdade é que a eleição indireta do dia 25 pode não mudar nada no curto prazo para o torcedor, já que ele não vota. Mas o impacto do que acontecer ali pode ser decisivo para os próximos anos. Se André Castro vencer e realmente tiver o respaldo financeiro que diz ter, o Corinthians pode entrar numa nova fase, mais profissional e com capacidade de competir. Se ele perder, ou se o projeto dele não andar, o clube pode continuar patinando nos mesmos problemas que já carrega há tanto tempo. E o mais curioso é que tudo isso acontece num momento em que o time ainda luta para se estabilizar no Brasileirão, em que Dorival tenta encaixar uma equipe competitiva e em que jogadores como Memphis Depay e Rodrigo Garro vivem situações delicadas fora e dentro de campo. Ou seja, o Corinthians está no olho de um furacão em que política, finanças e futebol se misturam. O que vier das urnas do Conselho pode definir não só o futuro administrativo, mas também o desempenho dentro das quatro linhas. O torcedor pode até não ter voto nessa segunda-feira, mas com certeza terá voz. Porque quando a fiel se mobiliza, quando a arquibancada fala, quando a pressão vem de fora, ninguém dentro do clube consegue ignorar. André Castro sabe disso. É por isso que, mesmo numa eleição indireta, ele joga suas cartas de impacto para conquistar não só os conselheiros, mas também o coração do corintiano. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Rodrigo Garro, meio-campista que tem chamado atenção no Corinthians,
parece estar prestes a deixar o clube em um movimento que já provoca especulações e rumores acalorados entre torcedores e profissionais do futebol. Nos bastidores, comenta-se que negociações discretas estão em andamento, com clubes europeus e sul-americanos monitorando atentamente a situação do atleta. Garro, conhecido por sua visão de jogo, precisão nos passes e habilidade de articulação no meio-campo, vem se destacando nas últimas temporadas, o que naturalmente atrai olhares de times interessados em reforçar suas equipes. Entre conversas reservadas e especulações da imprensa, o nome de Garro já aparece ligado a possíveis transferências que podem movimentar o mercado e alterar profundamente a estratégia do Corinthians, que, segundo fontes internas, já se prepara para lidar com a saída de um de seus principais jogadores. Os torcedores, em redes sociais e fóruns, dividem-se entre a ansiedade de ver o jogador brilhar em novos desafios e a preocupação com o impacto que sua saída pode causar na equipe. Além disso, rumores indicam que o jogador estaria considerando propostas que envolvem não apenas salários atrativos, mas também projetos esportivos que lhe ofereçam protagonismo e a chance de disputar competições internacionais de destaque, algo que poderia acelerar sua decisão de deixar o Corinthians e mudar de ares, trazendo ainda mais tensão às negociações que circulam silenciosamente entre empresários, diretores e intermediários do futebol. A possível saída de Rodrigo Garro do Corinthians tem provocado uma verdadeira onda de especulações, sobretudo entre jornalistas esportivos e comentaristas que analisam cada detalhe da movimentação do clube e do jogador. Nos bastidores, fontes próximas ao elenco comentam que o atleta tem recebido sondagens não só de equipes da América do Sul, mas também de clubes europeus de médio e grande porte, interessados em reforçar seus elencos com jovens talentos que já demonstraram capacidade de influenciar jogos decisivos. Enquanto isso, dentro do Corinthians, existe um clima de expectativa e certa tensão, pois a diretoria precisa avaliar cuidadosamente o impacto que a saída de Garro teria no equilíbrio do time. A torcida, por sua vez, compartilha opiniões divergentes. Alguns acreditam que o momento é oportuno para o jogador buscar novos desafios e visibilidade internacional, enquanto outros defendem que a equipe não pode abrir mão de um atleta tão fundamental, especialmente em competições importantes e com uma base em processo de consolidação. O burburinho aumenta com rumores de que empresários próximos ao jogador estariam conduzindo conversas informais com representantes de clubes do exterior, deixando no ar a possibilidade de um acerto rápido caso surja uma proposta vantajosa. Além disso, especula-se que o próprio Garro estaria analisando aspectos como adaptação cultural, estilo de jogo e chances de titularidade, fatores que poderiam influenciar sua decisão final e gerar ainda mais tensão e curiosidade entre os envolvidos e observadores atentos do mercado da bola. Rodrigo Garro se tornou, nos últimos anos, uma peça-chave do meio-campo do Corinthians, o que torna qualquer notícia sobre sua saída um assunto de grande repercussão. Fontes não oficiais sugerem que o jogador tem recebido convites tentadores de clubes com histórico de disputa em ligas internacionais, algo que aumenta a pressão sobre a diretoria corintiana para agir de forma estratégica. Entre torcedores e comentaristas, surgem hipóteses sobre possíveis substitutos e impactos táticos que a equipe poderia enfrentar sem Garro em campo. Dentro do clube, a diretoria tenta manter discrição, mas o clima nos treinos e nas reuniões internas indica que a questão está longe de ser trivial. Rumores indicam que a negociação pode envolver não apenas transferência, mas também cláusulas de valorização futura, participações em vendas posteriores e acordos que beneficiariam ambas as partes. A movimentação do mercado e as conversas reservadas sugerem que a decisão de Rodrigo Garro pode acontecer em breve, o que provoca ainda mais burburinho entre torcedores ansiosos por informações e especulações. Ao mesmo tempo, profissionais da imprensa esportiva reforçam que qualquer definição oficial dependerá de detalhes contratuais e negociais, mantendo suspense sobre a permanência ou saída do jogador do Corinthians, enquanto rumores e possíveis ofertas continuam circulando sem confirmação oficial. No meio de tanta especulação, a figura de Rodrigo Garro torna-se central não apenas pelo seu talento dentro de campo, mas também pelo impacto que sua saída teria no ambiente do Corinthians e na estratégia do clube em diferentes competições. Conversas extraoficiais sugerem que o jogador estaria avaliando cuidadosamente propostas que envolvem altos investimentos financeiros, mas também projetos esportivos que prometem desafios e visibilidade internacional.
Entre rumores e informações não confirmadas, torcedores comentam nas redes sociais sobre possíveis destinos do meio-campista, enquanto profissionais do futebol monitoram discretamente cada movimento. A diretoria corintiana, por sua vez, estuda alternativas para não desestabilizar o elenco, mantendo contato com possíveis substitutos e avaliando a melhor forma de conduzir a transição caso a saída seja confirmada. A situação cria um clima de expectativa e ansiedade em todos os setores relacionados ao futebol, transformando a possível saída de Garro em um dos assuntos mais comentados do momento, com repercussões que vão muito além do clube e envolvem mercado, interesses comerciais e estratégias de times rivais. Cada detalhe sobre reuniões, conversas com empresários e sondagens externas é acompanhado com atenção, alimentando rumores que, mesmo sem confirmação, têm força suficiente para gerar burburinho e especulação intensa, deixando todos em alerta sobre o futuro de Rodrigo Garro e a direção que sua carreira pode tomar nas próximas semanas. Enquanto rumores sobre a saída de Rodrigo Garro do Corinthians continuam a se intensificar, analistas e comentaristas esportivos debatem incansavelmente sobre o impacto dessa possível transferência, tanto no mercado quanto no desempenho do time. Fontes internas indicam que o jogador, além de receber propostas financeiras atraentes, estaria analisando oportunidades que lhe permitam atuar em ligas mais competitivas e disputar torneios internacionais de grande visibilidade, algo que, segundo especialistas, poderia impulsionar ainda mais sua carreira. No Corinthians, a diretoria mantém uma postura cautelosa, tentando equilibrar o desejo de manter o atleta com a necessidade de não bloquear possíveis avanços profissionais. Torcedores acompanham cada movimento com atenção, criando um ambiente de especulação constante, enquanto rumores sobre clubes interessados surgem de todas as partes, desde a América do Sul até a Europa, alimentando discussões sobre estratégias de negociação, prioridades do jogador e impactos táticos no time. Além disso, comenta-se que a saída de Garro poderia desencadear uma série de ajustes no elenco, alterações na formação e reposições que exigiriam planejamento estratégico cuidadoso. Mesmo sem confirmação oficial, o burburinho é intenso, tornando a situação um dos temas mais comentados em redes sociais, programas esportivos e círculos de bastidores, onde cada detalhe é analisado, discutido e especulado, enquanto todos esperam ansiosamente pelo desfecho dessa movimentação que promete mexer significativamente com o cenário do Corinthians. Do futebol brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!